Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda se lembra da alegria do dia em que Deus te chamou? Eu estou fazendo essa pergunta porque ainda hoje pela manhã eu fui despertado nesse sentido em um acontecimento envolvendo eu mesmo. Estava no metrô de São Paulo para descer na próxima estação, ou seja, de frente para a porta, e atrás de mim duas mulheres conversavam e uma delas disse para a outra: eu não posso fazer isso, porque é um chamado de Deus na minha vida. E naquela hora eu fui despertado para ouvir aquele trecho da conversa e aquilo me impactou muito e me fez lembrar do meu chamado. E eu fiquei pensando sobre isso o dia todo. Por isso eu quero partilhar com você essa pergunta que, de certa forma, ou de modo indireto foi feita a mim, e agora eu faço a você de modo direto. Você ainda se lembra do dia ou da alegria do dia em que Deus te chamou? E um texto bíblico que nos remete a esse pensamento de forma muito forte é o que está registrado em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18, que fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse trecho pequeno de apenas 1, 2, 3, 4 versículos, 5 versículos, ele nos fala de uma forma muito profunda, porque aqueles pescadores não questionaram Jesus. Isso foi no início do ministério de Jesus. Eles não fizeram nenhuma pergunta, eles não fizeram nenhuma indagação, eles não fizeram nenhuma observação. Eles simplesmente largaram as redes e seguiram a Jesus. Isso é muito significativo porque a gente pode denominar esse chamado como um chamado irresistível. Eles aceitaram sem questionar. E quando a gente transfere isso para a nossa vida, nós verificamos que todos nós que fomos chamados por Deus em todos os lugares do mundo e em todas as épocas, tivemos o mesmo tipo de chamado. Ele nos tocou tão profundamente pelo seu Espírito que nós nos rendemos a Ele, nós nos entregamos à sua presença. Mas muitos de nós, com o passar do tempo, ao longo da nossa vida, fomos perdendo esse sentimento, essa sensação do chamamento inicial. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer às pessoas, que é: quem foi chamado por Deus não pode viver como se não fosse. Quem foi chamado por Deus não pode viver como se não fosse. Você precisa assumir a sua identidade e honrar a sua vocação, porque ela é uma vocação excelsa, ela é de alta dignidade, foi Deus que te chamou. E é muito interessante que esse chamamento, ele é pessoal, ele é subjetivo, ele pertence a uma relação só sua e de Deus. Em última instância, em última análise, é uma relação íntima de você e Deus. Não tem eu no meio, não tem um pastor no meio, não tem um líder religioso no meio, não tem o seu pai, não tem a sua mãe, não tem os seus filhos, não tem o seu marido, não tem a sua esposa. É você e Deus. Talvez essa seja a oportunidade de você relembrar do dia em que Deus te chamou e deixar com que Ele reavive na sua vida esse sentimento tão bom de estar na presença dEle, apesar de todas as circunstâncias que a gente vive.
E a palavra chamamento, ela vem do latim clamare, e ela significa, entre outras coisas, fazer vir, acordar, convocar, atrair, convidar, escolher ou despertar. Então, esse mesmo sentido é o que aparece aqui. E nesse sentido que eu estou falando aqui para vocês, é um rechamamento, vamos dizer assim, é um despertamento para um chamado que já foi feito na sua vida. Não sei se ontem, não sei se o ano passado, não sei se há 10, 20 anos, eu não sei. Eu sei que Deus te chamou, Ele me chamou também. E o desejo dele é que a gente se lembre da alegria desse dia, assuma a nossa vocação e que a nossa vida seja como desses 4 discípulos de Jesus que nunca o abandonaram depois desse chamamento. Passaram por diversas coisas, cada um deles teve uma história diferente, mas nenhum deles abandonou o Senhor e nem perdeu a alegria do chamado. Que você possa ecoar do seu coração para a sua mente, da sua mente para o seu coração, essa mensagem, e você mesmo faça reviver essa alegria na sua vida para continuar a sua jornada diante daquele que te chamou, Jesus de Nazaré. Muito obrigado.